Agora daremos início à comunicação dessinalizada do Congresso Nacional de Pesquisa, Tradução e Interpretação de Libras e Português. E vamos convidar agora o autor Jefferson Bruno Moreira Santana. Esse é o sinal dele. Por favor, Jefferson. Sua comunicação está intitulada como Políticas de Tradução de Textos Literários para as Línguas de Sinais, Práticas e Teorias. Boa apresentação. Bom, eu realmente estou muito feliz de poder estar com vocês aqui no 7º Congresso Nacional de Pesquisa em Tradução e Interpretação de Libras, Língua Portuguesa. Eu pude participar de dos outros encontros e do encontro latino-americano de tradutores e intérpretes surdos em 2018, e hoje poder estar com vocês compartilhando um pouco deste trabalho. Esse é o 3º momento. Esse é o 4º encontro também franco-brasileiro, então também estou muito contente de participar desse espaço. Bom, o meu trabalho é sobre políticas de tradução de textos literários para as línguas de sinais, práticas teóricas. Esse é resultado da minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Marcos Weininger, que eu agradeço nesse momento. Eu atuei com 4 países: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Eu fiz uma viagem até esses países e eu vou relatar nesse momento um pouco dos aspectos teóricos que suscitaram a discussão a partir deste trabalho. Bom, o contexto de pesquisa tem muitas pesquisas que discutem a tradução e a tradução de textos literários para Libras, para a língua de sinais argentina, para a língua de sinais uruguaia ou língua de sinais paraguaia. Mas o foco do texto literário, muitas vezes, na verdade, o foco foi observar como esse texto se apresenta para literatura de crianças e jovens. A pesquisa e a coleta que nós fizemos possibilitou uma cartografia onde nós observamos as publicações literárias em língua de sinais desses 4 países. Quais são os temas abordados, os temas literários discutidos tanto nas literaturas infantis e de juventude? Quais são as políticas de tradução? Quais são os aspectos tradutórios da sociologia da tradução que se discutem? Tanto a tradução, a agência, quanto os agentes. Quando eu estou falando de agência, eu estou falando do local. Quando eu estou falando de agente, eu estou falando do tradutor, do trabalhador. E há sempre relações de poder que estão intermediando esses espaços. E isso também, de algum modo, impacta e influencia. Então, foi um processo de olhar para essas traduções, a partir de um olhar da sociologia da tradução, de que maneira eles se organizam. E para observar esse espaço, eu precisei fazer uma viagem que olhasse para a tradução literária nesses 4 países, de forma literal, de estar mesmo nesses locais. Há aqui, então, uma relação identitária entre que o tradutor e intérprete produz a tradução literária.
ou o trabalho literário de traduzir ou de adaptar, ele sempre ocorre a partir de um processo. E na tese eu busquei discutir um pouco sobre esse processo, que também é um processo a partir de um movimento. Esse movimento está relacionado ao contexto latino-americano. Qual é as percepções e os projetos literários que impactam e influenciam, estão associados a determinados discursos. Muitas vezes, esses discursos relacionados a editoras literárias, às vezes ao mercado editorial, e de que maneira esse mercado também se apresenta ou influencia, né, nesses temas e nesses países. Se nós pensarmos no Brasil, nós podemos pensar no INES, nós podemos pensar na editora Ararazu. Qual é o discurso político presente nesse contexto? Quando falamos da editora Ararazu, nós podemos observar que há uma perspectiva cultural no seu projeto de tradução. Porém, se pensarmos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, nesses países, nós vamos ter, por exemplo, a Canales, que é uma editora que realiza traduções, projetos tradutórios de literatura para a infância e juventude, e divulga muito essas traduções. E ela recebe financiamento para a realização dessas traduções, e o espaço de agência é um espaço de controle, onde há relações de poder, onde há determinadas visões, concepções e filosofias tradutórias que mantêm determinadas situações ou determinadas seleções para a tradução. É importante refletirmos a partir dos projetos tradutórios que são propostos. Esses projetos estão relacionados sempre a questões políticas, questões de acessibilidade, questões culturais, e podem depender de diversas perspectivas. E essas perspectivas estão muitas vezes ligadas aos espaços de agência, como, por exemplo, as relações de poder e as relações de controle. Para entendermos a tradução literária para Libras, tanto no Brasil como no Paraguai, Uruguai e Argentina, nesses países, é importante nós realizarmos um processo de coleta de quais são essas traduções, quem são os autores, quais os temas dessas obras, e o que surge de emergente nesse texto literário que pode ser pensado. Então, nós realizamos uma coleta que contemplou um período de 2003 a 2021, e eu pude defender em final de dezembro de 2020, e eu pude, então, registrar esses trabalhos literários neste período. Então, como se constituiu essa seleção literária para o corpus? Nós temos, por exemplo, materiais do INES, de outras instituições brasileiras, materiais que estão na Biblioteca Nacional, materiais de literatura. Eu não me propus analisar todos os materiais, mas observar os caminhos percorridos. Não era possível analisar todos os mais de 300 materiais, mas nós selecionamos alguns, como, por exemplo, os clássicos, O Gato de Botas, que vocês podem ver no slide. Ele se apresenta traduzido em espanhol pela Argentina, pelo Paraguai e pelo Uruguai.
Essa tabela, vocês podem ver, é a partir das publicações da Canalys, que produziu literatura para crianças, e aqui há um registro dessas literaturas. Há também algumas literaturas para crianças um pouco maior, e essas literaturas estão em espanhol. O assunto que fez com que a gente pudesse se aprofundar foi os cânones. São os textos reconhecidos na literatura, são textos famosos, são textos muitas vezes mundiais. E o cânone, ele muitas vezes foi possível pensar qual o espaço que ele ocupa na Latinoamérica. Quais são as informações, as relações de vida que se relacionam no Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Há um conceito muito importante que marca a tese, que é o conceito da interseccionalidade. A interseccionalidade está relacionada, e eu gosto muito desse sinal, pois ele representa diversas vidas numa só, porque está relacionado à relação, às marcas que nós carregamos. Que uma pessoa, ela carrega diversas marcas. Eu sou um homem gay, um homem negro, de origem indígena, sou um intérprete. Então, existem muitas interseccionalidades na minha pessoa. Há um sistema que é preciso pensar a partir dos locais que nós estamos. Muitas dessas literaturas apresentavam uma categoria, por exemplo, relacionadas a animais. Isso é interessante porque muita da literatura infantil apresenta os animais para as crianças e trazem essa temática. Então, foi possível observar quais são os temas que aparecem como importantes. O tema dos animais, o tema de medo, acho que pode passar no próximo slide. Vejam que essa temática do medo é uma temática recorrente, né, na comparação, né, nas reflexões teóricas também. Outro tema é o tema do amor, que tem a ver com as relações pessoais, as relações sociais, para poder entender o amor. Mostra também na literatura o comportamento das pessoas, o cômico. Por que o cômico nas crianças? As crianças precisam se divertir. E esse é um tema recorrente também, e essas relações são apresentadas. A base teórica e metodológica que fundamenta esse percurso do estudo em tradução é a teoria dos polissistemas. Essa teoria nos ajuda a observar as questões que são de ordem social, mas as relações de controle existentes. Existem questões que são na literatura, que muitas vezes são de centralidade. Então, tanto em todos esses países, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, e há projetos pensados a partir dessa perspectiva, muitas vezes pensado a partir de um sistema ou um determinado olhar para a literatura e a tradução. É importante observar quais são a prática que recorre a partir dos autores que são traduzidos. E isso se apresenta, né, reflete na literatura infantil e de juventude. Por exemplo, as normas de tradução surda, de que modo elas se apresentam também.
Então, quais são os movimentos que se recorrem desse processo de tradução? Um aspecto interessante dessa teoria é observar o sistema mundo, em que os países se organizam de determinadas formas e existem relações que são evidentes nesses processos, como as relações sociais, que se relacionam de um país com o outro. Então, quando falamos de literatura para jovens e crianças, muitas vezes essa literatura se relaciona ou não. Há questões que estão relacionadas a processos de gênero, aspectos relacionados ao antirracismo, ao anticolonialismo. E quando pensamos no sistema mundo, é importante perceber e entender que são sistemas que é preciso pensar em metodologias anticoloniais. Então, autores como a Nirjana vai falar sobre processos de coloniais ou de controle de pessoas a partir da tradução literária, onde que há agentes e agências que estão ali influenciando nesse processo. É importante pensarmos nos sistemas que essas pesquisas ou eles se aproximam, aspectos muitas vezes que são de ordem emocional, e também desenvolver práticas que estão presentes na relação, no texto, no tipo de texto. E qual o tipo de texto que a comunidade surda exige ou demanda? Selecionando esses textos que estão relacionados ao sistema mundo. É preciso identificar quais são as expectativas ou perspectivas que se relacionam à temática e às pessoas. Ainda no método de pesquisa, eu realizei um diário de bordo, e esse diário de bordo está relacionado a uma descrição do meu cotidiano. Eu fiz viagens, 3 viagens aos países. Eu não viajei ao Brasil, mas viajei aos outros 3 países. Infelizmente, também, devido à pandemia, houve uma limitação da pesquisa de fazer viagens, por exemplo, ao Willis. Mas eu tive a oportunidade de estar na Argentina, e eu fiquei em torno de 1 mês na Argentina, eu fiquei em torno de 1 mês no Uruguai, e eu fiquei 20 dias no Paraguai. Esses foram espaços para pensar a tradução literária, porque a tradução literária se relaciona, por exemplo, a ações das associações que promoveram as traduções. Eu pude conhecer os surdos, e isso foi muito interessante, esse contato, onde eu iniciei em 2018 esse contato no último congresso que nós sediamos aqui, o Encontro Latino-Americano de Intérpretes de Surdos. Então, há uma relação no espaço da América Latina, uma relação onde nós conseguimos selecionar esses 4 países, que são países de fronteira. Eu me sinto como uma pessoa que vive na fronteira, porque há uma relação muito de proximidade com esses países. Além disso, há questões coloniais, outros aspectos que se relacionam com as temáticas que a gente desenvolve. Eu pude, então, construir o diário de bordo, onde eu observei as reflexões e também pude pensar sobre as
pesquisas. Tanto com conferências, minicursos, oficinas. Isso possibilitou que eu pudesse estar mais próximo dessas pessoas nestes contextos. Então, eu pude ministrar cursos e participar de eventos durante essas viagens. Essa relação foi sendo desenvolvida durante a pesquisa, e foi preciso uma relação, uma reflexão, um sentir a respeito do contexto. Na área da tradução e da interpretação, não se tem muitos registros de diários, não se encontra muito essa metodologia de diário como uma metodologia de viagem, de diário de viagem, como uma abordagem de pesquisa. Existem muito na área da educação, mas dentro da área dos estudos da tradução e interpretação, isso ainda é um método diferente. E isso influencia, de algum modo no diário, por exemplo, a minha relação. Um dos autores que me influencia é o Cummins. Ele é o Camus, perdão, ele é um autor argeliano, e eu li há muito tempo, desde a minha juventude, e eu pude pensar a literatura, como a literatura se relaciona ao nosso cotidiano da nossa vida. Então, nós podemos perceber, muitas vezes, que há situações de controle. Quando nós vemos os contos de fadas, por exemplo, sempre há situações, uma busca de questões, muitas vezes, eurocêntricas, onde nós não temos identidades relacionadas à Latinoamérica, ou identidades sulistas do globo, do hemisfério, né, que contemple mais o hemisfério sul do globo. As histórias, muitas vezes, são de personagens brancos, e há situações eurocêntricas, imperialistas, presentes nessas visões. Então, no diário, ele possibilitou também observar as histórias de vida, o diálogo com os participantes dos meus encontros, tanto nas associações, na Canales, nas universidades. E aqui está o registro da minha primeira viagem. Eu nasci no Espírito Santo, em Vitória. Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, mas estive em Florianópolis realizando meu mestrado e doutorado. E de férias em Vitória, eu pude estar em Florianópolis, e de Florianópolis eu fui a Foz do Iguaçu e depois a Assunção. Em Foz do Iguaçu, houve um congresso latino-americano e sobre relações e interseccionalidade e questões culturais. E a partir, então, dessa participação, eu pude oferecer uma oficina, um workshop em Assunção, e pude ter a participação tanto dos tradutores, intérprete, como de pessoas surdas. Aqui também consta o registro da segunda viagem, realizada no ano de 2019. A primeira ocorreu em 2018 e a segunda em 2019. E aqui tem toda a trajetória, onde eu saí de Florianópolis de ônibus. Tem uma diferença aqui, importante vocês verem as cidades, onde há um risco, eu fiz um voo, e outras eu fiz de via terrestre por ônibus. Eu estive ao sul da Argentina, também no Uruguai, na universidade, que foi muito interessante a minha participação. E ao total, né, eu diria que foi em torno de 3 meses de viagem
houve um congresso também da Associação de Intérpretes da Argentina, e eu pude participar deste evento, onde eu fiz a minha terceira viagem. Aqui também um registro da quarta viagem, vamos seguir. Ao analisarmos o corpus, nós podemos ver que o cânone tem um valor muito significativo. Os dados nos mostram também que a tradução muitas vezes dialoga com o texto escrito. Na Argentina, não são tradutores ou atores que realizam. Eles, por exemplo, não chamam nem de ator ou tradutor, eles chamam de leitores. Esse nome dado a quem realiza a tradução é importante pensarmos, porque ele influencia quem é esse sujeito. Então, existem relações filosóficas que influenciam e impactam nessas decisões. E para concluir, brevemente, para encerrar, nós podemos ver que existem relações nessa pesquisa que se desenvolve a partir dos estudos da tradução, da interpretação, da Libras também e das línguas de sinais. Nós podemos observar que existem questões que são da ordem política, social, e que foram se modificando com o tempo. Então, eu já comentei a respeito desse aspecto. Existem problemas, né? A pandemia, na realidade, também trouxe uma limitação para a pesquisa e também para a viagem para a Argentina e as viagens que seriam feitas aqui no Brasil, como a UINES e a Ararazu. Mas a pandemia, infelizmente, me impossibilitou de fazê-las. Porém, eu foco a minha análise no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, que foram as viagens realizadas. Então, o que esperamos para o futuro da pesquisa? Nós podemos aprofundar mais a discussão a respeito da tradução a partir de um olhar sociológico, um olhar político, e é só um início de podermos observar como a literatura se relaciona. Também temas que são da literatura de crianças e jovens, como as categorias descritas inicialmente, como as categorias de medo, de amor, de animais. Precisamos aprofundar a respeito de como esses temas se aparecem, são tão frequentes na tradução para a infância e juventude. E quais são as características dessa literatura latino-americana, sul-americana? De que modo elas podem se relacionar também no futuro, e a necessidade de pensar formações específicas ou políticas tradutórias a respeito da formação literária. E a necessidade de desenvolver a formação dos tradutores surdos, principalmente na realização desses trabalhos. Eu gostaria brevemente de mostrar esse vídeo, ele é muito curto, apresenta um pouco das relações de poder presentes, tanto nas línguas majoritárias. Então, a Canales tem um discurso que vocês vão poder perceber, esse discurso de supremacia da língua escrita. Es un idioma visual, distinto del español y propio de la comunidad sorda. Esse é um idioma El español tiene un visual vocabulario próprio y da una comunidade gramática distinto de la lengua de señas. La lengua de señas no tiene escritura, A es língua de ágrafa. sinais não tem uma língua escrita. Si una persona sorda quiere leer, Se uma debe pessoa primero surda quer ler, conocer el ela español. precisa primeiro conhecer o espanhol. El crecer sin la adquisición espontánea y natural Se de un ela não idioma desenvolver uma língua dificulta el de sinais proceso de natural, expresión y de dificulta o comunicación. processo de produção e Canales comunicação.
Trabaja para derribar A estas Tamales barreras trabalha para y derrubar poder essas acercar a barreiras los chicos a la e literatura, oferecer aos para que às puedan crianças leer a literatura, gracias para que a possam adultos ler, sordos que lean en lengua de señas. por causa de adultos surdos que leem em língua de sinais. Vocês puderam perceber esse discurso de supremacia presente no discurso. Bom, para finalizar minha apresentação, eu gostaria de homenagear também a Alessandra Ramos, que foi uma intérprete. Nós não podemos esquecer, precisamos memorizar quem foi essa pessoa. Alessandra Ramos foi uma tradutora, intérprete, uma militante das temáticas da LGBTQIA+. Ela é uma pessoa negra, que eu tive a oportunidade de conhecer, me relacionar de forma muito próxima para discutir as questões de gênero. E eu queria encerrar minha apresentação homenageando a memória da Alessandra Ramos. Infelizmente, eu não vou ter tempo de apresentar minha poesia final, mas eu agradeço muito. Obrigado e obrigada a todas e todos e todos.
Agora, convidamos o autor Roberto César Reis de Costa para apresentar a sua comunicação com a temática. Podem disponibilizar o slide, por favor? Me passaram uma outra informação, mas o Roberto que está aqui presente, e a temática da sua apresentação é práticas tradutórias interpretativas, identidades LGBTQIA+, interseccionalidade como ponto de partida no sentido da língua de sinais brasileira para a língua de sinais portuguesa oral. Olá a todos, boa tarde a todos. Irei agora apresentar a temática exposta aqui no slide, mas é preciso corrigir, porque a palavra interseccionalidade, que consta no texto, eu vou substituí-la por decolonialidade. Então, vai ser práticas tradutórias de identidade LGBTQIA+, decolonialidade e como como será esse ponto de partida para a tradução da língua de sinais brasileira para a língua de sinais portuguesa, para a língua portuguesa oral. Os autores do trabalho: Sheila Costa, Daniel Carvalho e Roberto Costa. Próximo slide, por favor. Pode passar? Acho que alguém dormiu. Pronto. Então, primeiro, para esclarecer, essa pesquisa, né, esse tema, na verdade, ele é um recorte da pesquisa da tese da Sheila, né, que ela não pôde vir, infelizmente, então estou aqui a representando, e é referente à sua dissertação de mestrado. Acho que ela está assistindo nós agora, em casa. A sua orientadora foi e ela defendeu remotamente. Se vocês tiverem curiosidade, interesse, podem procurar pelo tema, que é como traduzir uma identidade que não é minha, que foi o tema da sua pesquisa de mestrado. Ou vocês podem também procurar no YouTube por essa temática que vocês encontram. Que ela está acessível com interpretação para Libras. Próximo, por favor. Para começar, eu estava pensando, refletindo como é que a gente pode iniciar essa conversa. A tradução, ela precisa ser pensada pelo viés da acessibilidade, e principalmente sobre decolonialidade. O que isso significa, então? Eu também fiquei à procura de um sinal específico para esse conceito, aqui mesmo no Congresso, com o Congresso de Tradução, com pessoas fluentes. Fui à busca desse sinal, e muitas pessoas apresentaram esse sinal que, na verdade, ele não representa fidedignamente o que o conceito traz. Mas eu vou esclarecer melhor um pouquinho sobre o que significa. Vejam que há uma diferença de decolonização, decolonizar, para decolonialidade. Que aí podemos usar esse sinal. Isso vocês já estudaram sobre isso no ensino básico, quando os professores, quando a história trata de como os portugueses chegaram ao Brasil,
como aconteceu depois a decolonialidade, como isso aconteceu. E essa palavra, decolonizar e descolonizar, elas não significam a mesma coisa. Esse autor, Quijano, ele traz a explicação de que decolonizar é algo que é a busca pela manutenção de uma estrutura de poder colonial. E a descolonizar, a palavra, o termo descolonizar, é algo que já teve uma dominação social, mas que ele permanece. É uma visão que permanece, né, uma manutenção de algo da colonialidade que existe e a manutenção disso. Eu fiquei pensando no sinal específico, eu não sei se vocês concordam com esse sinal, isso pode ser levantado, discutido depois, vocês podem me ajudar num sinal apropriado para isso, para descolonizar, mas colonização, o contrário, o oposto disso, né, da colonização, é descolonizar, então eu acredito que esse sinal seria o mais apropriado para representar o oposto da colonização, e aí eu vou assumi-lo agora, a partir de agora, na minha apresentação. Vocês sabem que esse momento agora, há uma luta e um discurso sobre o protagonismo surdo, e isso tem muito a ver com o tema que a gente propõe nessa apresentação, pois há uma participação ampla, né, dos surdos em vários contextos, em contextos de formação, em mestrado, em doutorado, e isso é algo que não acontecia, né, antigamente. E hoje os surdos, né, com sua ousadia, com sua coragem, têm tomado lugar, um espaço para acabar com essa colonização que acontecia, né, e assumir esse poder. Nós temos hoje surdos que são intelectuais, e eu queria apresentar alguns deles que representam esse grupo de pessoas. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do método de pesquisa, né, sobre a partir desse olhar decolonial. E aí nós pensamos em como a interpretação da língua de sinais brasileira, da Libras,